Tropical Web Brasil. Terça-feira no Rio de Janeiro fez 30 graus aí. Que barbaridade. Tô aqui mandando uma mensagenzinha no meu Instagram. Eu e o meu excelentíssimo de bancada estamos aqui felizes de estar contigo mais uma vez. Quero agradecer a todos vocês que estão curtindo o nosso programa, a Rádio Tropical Web Brasil, aqui o programa Conscientizando. Exatamente 20 horas e 40 minutos no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, aqui na Gomes Freire. Quero te dizer, esta semana foi puxada. Não, deixa que eu vou falar. Gente, hoje eu quero falar com vocês algo bem importante. São dois pontos que para mim é muito relevante. O primeiro, são dois temas que estão em alta na rede social e eu acho pertinente, não, eu não acho nada. Eu penso que é pertinente a gente sempre ressaltar, até porque o programa Conscientizando, ele é um momento onde nós trazemos pessoas qualificadas para que elas possam falar sobre o conteúdo delas e te dar uma expansão de consciência e até mesmo, quem sabe, de repente virar uma chavezinha para que tu tenha uma vida mais leve, certo? Hoje nós estamos com a doutora Priscila Vital. Prisciliana. Eu quero depois saber a descendência desse nome, porque eu fico ali remoendo. E o Igor, ele tá segurando o microfone. Vai, Curi. Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. Mais uma terça aqui de alegria, de forma leve e tranquila, sempre descontraindo. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Então já pega o seu celular, pega a mensagem. O tema hoje é um tema de suma importância, como já foi falado pela Michele. Então mande sua mensagem para o 21 97159 1211. Então mande suas perguntas, mande suas dúvidas, que temos uma especialista aqui que trata da saúde da mulher. O tema violência contra as mulheres e meninas, o que você precisa saber para combater esse ciclo? Olha que importância, os números são altíssimos. Eu confesso que toda vez que eu abro as minhas redes sociais aparece um caso de violência, os números mostram isso. Então nada melhor do que conscientizar, esclarecer, principalmente para você que é homem, tá? Dentro de uma estrutura machista, racista, o que mais? Misógina, né? A misoginia. Me fala em misoginia. Foi aprovada a lei que iam, né, se queriam mudar algumas coisas, né? Que acho que ia dar prisão perpétua. Sei lá. Ainda não. Você está tramitando. Já está tendo tornozeleira em agressores. E que maravilha, muito bom. Então, tá, atualização em primeira mão aqui no programa Conscientizando. Então, como disse a Michelle, era uma semana corrida, de muita agitação, como sempre, dia ensolarado no Brasil. E olha que elétrica que eu vim correndo, eu tô a 1000 por hora hoje. Hoje é a vez dele, viu? Vocês falam que eu começo hoje, eu tô em câmera lenta. Hoje eu tô a milhão. Literalmente. Mas eu quero também falar outro ponto, sendo que o ponto da violência contra a mulher é muito importante, mas depois disso, a gente pode botar outras pautas, mas uma também relevante é sobre a violência contra os animais. Gente, vamos se organizar nessa vida, né? Pelo amor de Deus. Gente, cachorrinho, gatinho, patinho, capivara, cada um no seu lugar. O bicho não dá pra ti. A gente já tá entrando no mundo, um espaço que não é nosso, que é deles. E ainda assim a gente quer dar pau nos outros, o negócio não funciona. É a violência de forma geral, né, Michelle? Então, assim, o que está ocorrendo com essa geração que parece ter um aumento de empatia? Não é? O que será que está influenciando tanto essa galerinha? Né? Os adolescentes que cometem crime, tipo, não sentem nada, eles sabem que vão ficar impunes. Então, você vê no rosto, você vê pelas atitudes. São coisas que, para uma pessoa que tem empatia, sente, quem não tem não sente nada. Exatamente. Então, será que tem alguma influência em relação a isso? Mas tem algo importante também, né, Igor, quando a gente fala sobre esse tipo de violência no geral, que nem assim um dia eu ouvi do conhecido meu, quando eu tirei minha carteira de motorista, ele disse assim, mas o maior índice de acidente é com os homens porque tem mais. Não, tá tudo bem, fala. O homem, a maioria dos homens são quem dirige, as mulheres, óbvio, vai ser uma quantidade menor.
Só que quando a gente fala sobre violência, desde que o mundo é mundo, sempre teve violência. O que agora a gente está vendo um escárnio do negócio, uma coisa absurda, gente. Aí eu quero perguntar para as pessoas de casa, qual é o país que tu tá, como é que funciona aí, como é que funcionam as leis de proteção à mulher, de proteção aos animais. Manda mensagem pro Instagram da rádio, manda mensagem no WhatsApp 2197-159-1211, principalmente contra a violência, porque isso não é só no Brasil, isso é no geral. E aí a gente pergunta, eu me pergunto assim, então, mas e cadê o tal do amor que a gente cresceu dizendo que tem que amar o próximo, mas é pra dar pau nos outros, a gente nunca ama ninguém. Pois é. Então, é pra te conscientizar que tem que ter limite no negócio. E a partir do que não precisa gostar de ninguém. Não é obrigado, só tem que ter respeito. O artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal diz que eu não sou obrigada. Tá tudo bem. Eita, ela falou torte. Falei que eu estudei. Eu estudo. Isso? Quando eu me toca nas minhas coisas, eu vou pra esse artigo e puxo. Artigo 5º, inciso 2. Diz que tu não é obrigado, queridinha. Então, já que tu não é obrigado, se limita ao teu campinho, teu potinho e fica ali. E tá tudo bem. Agora não faça maldade, porque agora fica doido do teu lado. E hoje em dia tem Big Brother na rua, né? Quero te dizer. Pois é. Essa semana no consultório, cara, eu fui. Teve uma avalanche. Vou colocar aqui o número de 10 mulheres, né? 6 tinha uma relação com narcisista e sobreabusos. Surreal. E essa interferência não se trata só da relação do homem e mulher, mas do ciclo familiar, da mãe narcisista, do pai narcisista. Como cresce o filho? Como que vai ser a estrutura mental cognitiva dessa pessoa? Qual o reflexo que ela vai transferir para a sociedade? Então, é uma dificuldade gigantesca que se tem de se trabalhar com uma pessoa que tem uma dependência emocional, principalmente dependendo da estrutura que ela cresce. Mãe narcisista ou pai narcisista, né? Ela cresce ali à base de uma dependência, então quando vai se relacionar, já desde da infância, do relacionamento abusivo que se tem, ela acaba naturalizando seguindo o padrão os seus relacionamentos. E aí vai seguindo, vai aumentando, aí o ferido vai ferindo o outro, e cada um vai ficando mais frio e vai vivendo uma relação assim. Cada um vive no seu ninho, no seu mundo, e seguimos. Mas hoje nós temos uma convidada aqui especial que você se segura na cadeira, porque olha, a tampa da chaleira vai voar. Eita, gosto assim, quando a tampa da chaleira voa, jamais ela estiver quente, aí sim é só pra dar. Mas assim, é um tema que a gente leva um pouco com mais leveza, mas é sobre isso mesmo. Nós temos que começar a olhar para aquilo que nos defende e também defende quem não pode se defender, que são, no caso, os animais, as crianças que são vulneráveis. A gente começa a olhar para isso e buscar o que é nosso. Então tenha consciência de que nem tudo está perdido, porque as pessoas dizem assim, mas o mundo está ruim. Não. Mas tu precisa também fazer a tua parte, queridinho. Só reclamar não resolve o problema. Pega tua loucinha ali, vai lavar e deixar de incomodar a vida dos outros, né? Você, homem, pega a loucinha e vai lavar, tá? Você que é casado, você vai lavar a louça, vai lavar o banheiro, ajuda a tua mulher. Pergunta para as mulheres na rua, né? Assim, é um dado assim, bem interessante. Pergunta para os homens, né? Se casados ou não. Quando você chega em casa, o que você faz? A maioria deles fala assim, eu sento no sofá e descanso. E a mulher? A mulher vai lavar, passar, cozinhar. Não, cara, divide. Tá? Aprenda. Eu sei que talvez, provavelmente você não aprendeu isso com seus pais, tá? Mas isso é ter um pouco de empatia. Talvez se não falaram pra você, eu estou falando agora. Sabe, porque não tem às vezes quando você quer ter algo mais da sua mulher, que às vezes você cobra e enfim, tal. Então dê algo mais também na divisão da tarefa, que ela vai ter mais tempo pra você. Faz sentido? Total. Bora pro intervalo que a chapa vai esquentar depois. Vamos que vamos, hoje eu tô acelerado. Gente, eu até concluí. Vai, Dani.
Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Voltamos para o segundo bloco. A resenha aqui é grande, gente. Então, esse programa ao vivo é assim, né? Então, você vai ver coisas que na televisão. Você vai ver coisas, vai ouvir coisas. Até às vezes nos bastidores você pode ouvir também. E tá tudo normal. E segue o baile, né? Com a convidada especial, Prisciliana Vital. Hoje a tampa da chaleira vai voar. E nós queremos você aqui, ao vivo, interagindo com a gente. Vem, que a gente tá te esperando. É hoje, Prisciliana. Quero saber esse nome, esse sobrenome, hein? Conta essa história pra gente. Calma, que antes da Prisciliana nós temos agora um anúncio bem importante, que é do Tratando de Você Homem. Você que é homem, que geralmente não tá recebendo ligação. Uma hora dessa. Tô te ligando. Programa ao vivo, programa. Então, pra você que é homem, pra você que é mulher também, será na Tijuca, no Lavinícola, dia 26 de abril, né? Ah, não é pra dar. 26 de abril, tá? A Fiol não tá aí, a gente às 19h30, ó, já posso adiantar, hein? Vou tentar levar um músico. Gosto. Que tem uma música que ele é compositor, que tem uma música que é bem conhecida. A música fala da letra P, fala do pecado. Então é esse cara aí, a música que tá em alto, menos é mais. Pecado. Então eu vou tentar levar um outro também. Então vai ser algo bem legal, tá? Então você que é homem, vá para você ouvir um pouco mais sobre você, se conhecer um pouco mais, entender alguns pontos fortes e fracos. Vai ter alguns palestrantes também e será um evento marcante. Então, você que é mulher, leve seu homem. Você que é homem, se quiser, leve sua mulher. E vamos que vamos seguindo assim, né, Michele? Exatamente. E vou te dizer mais, já que ele não falou, eu vou ter que te contar. Depois desse evento, na sequência, vem o Despertando o Poder Interior. o evento que o Dr. Igor diz que faz uma mágica lá e transforma a vida das pessoas. Psicologia e hipnose, PNL. Tudo isso E neurociência. na veia, tá entendendo? E na sequência, depois dele, vem o meu, Jornada do Renascimento, clareza, sabedoria, visão e direção, tudo que tu, mulher, precisa pra resgatar o teu amor próprio com pertencimento, amor e verdade. Que maravilha, hein? Isso. Então agora, Dr. Igor, por gentileza, apresente a nossa convidada. Olha, é uma convidada muito especial que eu vou deixar que ela se apresente, pode ser? Claro. Pode ser? Então, Prisciliana Vital, se apresente. Uhul! Olá, boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo. Boa noite. Obrigada, Michele e Igor, pelo convite para estarmos aqui conversando, dialogando um tema tão importante, né? Que é sobre a saúde da mulher e violência doméstica.
Então, mais ainda, eu gostaria de pontuar a importância, né, de termos um homem aqui e que foi o que convidou para que a gente viesse falar, discutir sobre essa temática. Então, como é importante ter homens para poder dialogar junto e pensarmos juntos em salvar a vida de cada mulher que está aqui nos ouvindo e também das que virão, né, com conscientização. Exatamente, muito bem. Eu quero ouvir de você quem é a Prisciliana, a sua formação, o que te levou a escolher psicologia, por que você foi ir para a área da saúde da mulher, o que te levou? Conta um pouquinho mais desse lado pessoal seu, vai. Olha, obrigada pela pergunta. Bom, já trabalho, né, com saúde da mulher há muitos anos, há 10 anos, sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em saúde da mulher pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E escolhi saúde da mulher exatamente, primeiramente, por entender que a gente vive num mundo machista, patriarcal e que a gente precisa quebrar alguns padrões que estão enraizados e que fizeram que por tantos anos e faz até hoje que as mulheres não possam ser exatamente o que elas querem ser, né? Porque tivemos muitos avanços, mas esses avanços são muito novos, né? A própria Lei Maria da Penha, que é de 2006, então, entendendo a importância de salvar vidas e também entendendo a importância de falar de um feminino. Minha primeira formação foi em dança, né? Então, eu já trabalho com mulheres há muitos anos, desde os meus 16 anos de idade. E escolher a psicologia foi para entender a mente humana. Após a residência em saúde da mulher, eu atuei na residência no CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Após isso, fui convidada para fazer parte do primeiro núcleo especializado de atendimento à mulher do Brasil, que foi o NEAM, que é uma extensão do CEAM. Então, são espaços que acolhem mulheres e atendem a mulher ali numa situação de violência, seja ela física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual. Então, foram muitos anos atuando no fronte com essa temática, atendendo mulheres de todas as idades, vendo histórias muito traumáticas, vendo mulheres tendo que se afastar de tudo que ela amava para fugir, para salvar sua própria vida. Hoje eu trabalho no Empoderadas, que é um programa do governo do estado, que a superintendente Érica Paz, e esse programa ele também trabalha no fortalecimento e empoderamento feminino. Nós atendemos mulheres também de todas as idades para poder ajudá-las a se fortalecerem e sair de ciclos de violência. Trabalhou também na Casa da Saúde da Mulher Carioca? Atuei também na Casa da Mulher Carioca Tia Doca, por muitos anos atendendo mulheres, e após isso o NEAM, que ficou dentro da própria Casa da Mulher. Inclusive ela me convidou para palestrar lá, eu fiquei muito lisonjeado. Sim. Por uma casa de mulher, assim, de atendimento a mulheres com, assim, vulnerabilidade. E ela me levou para palestrar lá para essas mulheres. E elas adoraram a sua presença lá, porque é pra gente quebrar o tabu mesmo, né? Trazendo os homens para perto para falar de violência. Porque a verdade o mundo é machista, não são só os homens, né? As mulheres também são, as mulheres também reproduzem o machismo. Então a gente conversar sobre isso com a presença de homens. E eles trazerem também, como você, na sua expertise de psicólogo, falar sobre saúde mental, né? E mostrar para elas e pra gente, né, que a gente também tenha a ajuda de vocês para quebrar esses padrões e todo esse preconceito e misoginia que nós vivemos. Isso é muito importante. Mas me diz uma coisa, Prisciliana. Quando se fala de violência com tudo que está acontecendo, aí vamos falar de Rio de Janeiro, né? Ainda mais que é uma cidade que tem calor o ano inteiro, a sensualidade exposta. A gente sabe como é que funciona. Eu já passei por vários momentos de assédio e foram coisas desconfortáveis, assim. E o teu olhar dentro do teu trabalho, que é desenvolvido na sociedade do Rio de Janeiro, como é que tu vê isso, se realmente ele está andando ou precisa de pontos de melhoras específicos? Porque assim, existe aquela mulher que quer sair daquele núcleo e aquela mulher que não sabe como sair. O teu trabalho, ele, do tempo que tu tá, ele deu uma andada boa, ou tu acha que ele precisa de mais divulgação, mais informação, mais exposição? Quanto mais falarmos sobre violência doméstica e sobre
o que é a violência doméstica, o que é o feminicídio, mais a gente vai conseguir salvar vidas, porque a informação salva vidas. Mas o que está acontecendo é que a gente vive, como eu trouxe, né, é um mundo patriarcal, um Brasil e um mundo patriarcal e machista. Então o que ocorre é uma questão enraizada, é estrutural. O machismo é estrutural, então, Prisciliana, por que tantas mulheres estão morrendo, ainda que a gente tenha a Lei Maria da Penha, tantas leis, né, nos protegendo, a lei do feminicídio, lei da importunação sexual, primeiro que é tudo muito novo, né? Sim. A própria lei da importunação sexual foi em 2018, a do feminicídio 2015, Maria da Penha 2006, mas que salva muitas vidas. O que ocorre? É enraizado, por isso que a gente tem que trabalhar na base, ensinar os nossos meninos que ele não está ajudando, arrumando em casa, ele está fazendo uma obrigação. Ensinar as nossas meninas que você pode sim, ainda criança, escolher brincar de bola ou ganhar também um carrinho ao invés de ganhar uma boneca, porque isso divide e coloca o menino no lugar de voar, de fazer o que ele quiser quando ele crescer, então ele pode ter a profissão dele, ele tem o próprio dinheiro dele, a independência, e a mulher é fadada ao lar. Então elas nem sabem que elas têm essa potência. Nos atendimentos que eu tenho na clínica, eu percebo na fala das mulheres que elas elas nem sabem que elas podem, algumas nem sabem que podem ir para o mercado de trabalho, elas se sentem, elas romantizaram o fato de viverem para o lar. Mas isso é importante, o que a Prisciliana está falando, porque baseado nos estudos que eu faço, né, porque eu trabalho com muitas mulheres, o Estatuto da Mulher Casada, ele foi criado em 16 de agosto de 1962. Então, dependendo da idade, eu não peguei, mas minha mãe pegou, minha avó pegou. Então, quando a gente fala sobre a mulher colocar a cara na rua e botar, e ver tudo isso que está acontecendo, da forma que está acontecendo e com a rapidez que está acontecendo, é justamente por isso. Quando surge uma lei que diz para a mulher que ela tem direito, ela vai voar. Só que ela esquece que vem uma raiz. E acontece que essa raiz ninguém foi ali regar. É simplesmente eu vou florir e acabou. E aí acontece tudo que a gente está vendo hoje. Feminicídio, as mulheres deixando de viver. Os filhos também que são educados nos lugares do qual não deveriam estar, né? Achando que os meninos de, 5, 6 anos podem fazer. Não, a dinâmica não é essa. Mas eu quero que tu entenda, mulher, que tudo que a Prisciliana falou hoje, quando a gente fala sobre 2006, 2005, é que em 1962 foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Quando tu baixa o Estatuto da Mulher Casada, tu vai entender que ali começou a mulher a ter direito a ficar com um filho quando se separa, ela teve direito a abrir uma conta bancária, ela teve direito a ficar com a metade da herança, se caso viesse a falecer, não ficava para a família do marido. Então, tu percebe que é tudo muito recente. Então, esse mar de informação é recente porque depois disso veio a Constituição de 1988. E aí que começou a vir todo esse mar de informação que a gente tem hoje. Então, olhar para as mulheres jovens e ver tudo isso, tu pode julgar. Mas eu posso te dizer, a tua avó, a tua mãe, alguém pegou essa leva aí. E hoje a gente só está adaptando as novas gerações para que as filhas, vós, todo mundo consiga viver um mundo mais igual e respeitoso. Eu quero pegar o gancho, né, dentro dessa percepção, algo assim bem interessante. Depois que a mulher consegue entender que ela pode ser uma potência e pode fazer o que ela quiser, olhando essa estrutura lá de trás, das mulheres que sofreram muito por não ter voz, por não ter direitos, uma boa parte delas talvez influenciaram as filhas assim: trabalhe, estude, para não depender de homem nenhum. Aí, essas mulheres hoje, bem-sucedidas, fazendo o que querem, livres, esse cara machista estrutural, como é que ele vai lidar com essa mulher que não depende dele? Porque de certa forma ele aprendeu a comprar a mulher. Exatamente. Então, dentro dos rolês de paquera, assim, de homem, né, se percebe-se aquele jogo, não, eu pago, eu tô comprando você. É uma sensação total de poder sobre a mulher. É exatamente isso. Então, só que
a mulher cresceu. A mulher está empoderada. E ele, como que ele fica? Talvez por não aceitar essa condição, que vamos supor um relacionamento em que a mulher é muito mais bem sucedida do que o cara, e o cara às vezes pode ter uma certa inveja desse sucesso dela. E o que ele vai fazer? O que ele pode fazer, tá? Que se eu falar o que ele vai fazer, eu estou generalizando. O que ele pode fazer, dependendo do cara? Ele diminuir essa mulher. Aí volta o relacionamento abusivo. E se ela não aceita, pode partir para as violências, né? Que já é um conjunto ali de forma bem velada, que até nos nossos atendimentos a gente pode perceber o que várias mulheres e vários homens que sofrem violência, muito mais as mulheres, tá bom? Só para deixar claro, muito mais as mulheres, porque tem gente que acha, não, muito mais as mulheres que sofrem violência, mas não sabem que estão sofrendo. Aí quando chega na clínica, eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, eu tô com insônia. Isso são só na realidade umas manifestações do famoso tá louca, porque tu tá louca, de várias reações comportamentais abusivas do relacionamento, que ela não sabe às vezes nem nomear, ela não sabe identificar. Então por isso que é importante falar sobre, por isso que é importante você, se está em dúvida, procura uma profissional, assim, procura uma amiga me ajuda. Hoje tem Google, assim, coloca lá, pesquisa, o ChatGPT, coloca lá e pesquisa, tira suas dúvidas, viu lá, aí pergunta para um especialista. Você vai ter mais informação e você vai ver que talvez você está vivendo uma vida de ilusões, porque pode estar se autodestruindo, mas achando que está vivendo num conto de fadas. Só que, assim, quando eu digo isso, não é para você, olha, na rádio falou, então se tá ruim você para. Não é isso. É você observar os comportamentos, tanto que você tem, como que o outro tem. E não romantizar o controle, né? Exatamente. Porque é muito romantizado. Observe aquele homem que quer te levar em todos os lugares. É no seu trabalho, é na academia, é na sua amiga, e você não pode ficar sozinha, e ele quer controlar que roupa que você usa, e ele não necessariamente vai falar para você não usar, ele vai falar, ai, não fica tão bem em você, né? Aquela sua amiga, ao invés dele falar para você não andar com ela, ele vai começar a te colocar contra ela. Então cuidado para não romantizar o controle, porque isso é o que eu costumo falar, o feminicídio é só a ponta do iceberg. Exatamente. Esse homem, ele deu vários sinais. Porque foi romantizado aquele controle. Ele é assim porque ele me ama. Então ele é muito ciumento. E é que nem a história desse caso agora, que todo mundo viralizou da PM, da Gisele, né? As frases que ele dizia, eu sou o teu príncipe. Gatilho direto, porque a gente via a princesa. Só que é o que eu disse, a gente via o príncipe do cavalo, mas o que acontecia dentro do castelo, ninguém contava pra gente. Essa parte ficou vaga. E aí a gente vê no cenário, então você não precisa estar... Não morreu lá dentro. Perdoa, ruim com ele, pior sem ele. Essas frases que fazem a mulher continuar dentro do casamento. Mas ele é bom para os filhos. Aonde que um homem que é abusivo pode ser bom para os filhos? Mas também tem um ponto importante, né? Que a gente precisa também olhar. Mas, deixa eu só interromper. Mas a percepção dele, assim, de bom para os filhos, tá dentro do entendimento dela do que é bom. Como, por exemplo, eu posso interpretar... do que é ensinado pelo patriarcado. Sim, exato, assim, ele paga a conta, ele paga as então coisas, ele é um ela bom acha que é pai. bom, entendeu? Aí dá a Só casa, dá o alimento, ela não. Mas ele faz gaslight, fingindo que, né, fazendo com que ela se ache maluca, ela que erra tudo, ela não fala, ela falou e ele diz que ela não falou, ela colocou num lugar, ele coloca em outro, ele diz que ela que é esquecida. Então, são sutilezas, é o que eu costumo dizer. A violência psicológica é porque muitas vezes a mulher só se vê dentro da violência quando ela é física, quando ela deixa marcas. Mas a violência psicológica, ela mata aquela mulher em vida. Ela é gravíssima e, infelizmente, por ser invisível, essa mulher demora para se ver dentro da relação abusiva, dentro da situação de violência. E é isso que faz com que ela permaneça dentro da relação e amanhã ou depois acabe sendo morta. Mas tem algo interessante que a Prisciliana fala, com todo o conhecimento dela, é que hoje nós estamos em outros tempos, então entenda, mulher.
Tu é o sonho dos teus antepassados, tu não tá em 62, tu já tá em 2026. Então tu tem a oportunidade de buscar centros de ajuda que até mesmo vão disponibilizar cursos para que tu consiga ter uma renda e aos poucos te posicionar e te desvincular dessa relação que é doentia. Porque eu sei que muitas mulheres não saem porque dependem do cara. E o cara faz isso aí mesmo, ele te dá o mundo para poder controlar a tua vida. Ou ele diz, você não vai conseguir nada lá fora, só eu. Tu é burra. Faz ela se achar burra, faz ela se achar incompetente, sendo que na verdade é tudo a violência psicológica que tira toda a autoestima daquela mulher. É o que eu costumo dizer. Quer sair de uma relação abusiva? Trabalhe seu amor próprio. Porque com amor próprio você consegue dizer não. Com amor próprio, com pertencimento e liberdade. É sobre isso. Eu quero pedir os comerciais e, por favor, beleza? Sem tabu. Agora eu quero ver a doutora falando sobre beleza sem tabu. E em breve a gente Olá, volta com eu sou a mais. doutora Eliana Vasconcelos, estou no programa Conscientizando com o meu quadro Beleza Sem Tabu. Hoje nós vamos abordar um assunto que tá o boom aí do momento, lift facial, mini lift, deep plane. Qual a diferença, quando fazer, como fazer, onde fazer, com quem fazer? Então vamos lá falar. O ideal é que sempre faça uma cirurgia com um profissional que você já tem indicação dele e saiba da habilidade dele. Então essas cirurgias são realizadas por cirurgião, tá? Então qualquer cirurgia e até mesmo procedimento estético que você for fazer, sempre procure saber sobre o profissional, se ele é habilitado para evitar intercorrência e evitar dano à sua saúde. Então, às vezes, o barato sai caro. Então, o lift facial. O lift facial, ele é mais superficial do que o deep plane. Por quê? Porque o lift facial ou ritidoplastia, ele vai na camada mais superficial. Quando fazer? Quando o paciente já não está mais satisfeito com o que ele vê no espelho, está sentindo o rosto derretido e ele quer uma coisa mais imediata, ele não quer mais só um procedimento. Por quê? Acontece que às vezes a pessoa recorre a procedimento estético e alguns profissionais, eles vão fazer o quê? Preenchimento, e o preenchimento acaba tirando as características das pessoas. A pessoa fica com aquele rosto inchado, aquele rosto de bola. Então não é isso que você quer. Claro, tem procedimentos estéticos que vai reposicionar o seu rosto, mas às vezes é necessário a recorrer uma cirurgia. Então, junto com o profissional, você vai conversar e ele vai te indicar a cirurgia. Então, o mini lift, o lift facial ou a ritidoplastia é a mesma coisa. São nomes iguais, né? São procedimentos, os mesmos procedimentos, mas com nomes diferentes, mas que têm o mesmo significado. A ritidoplastia, ela vem do grego, o ritis, que quer dizer rugas. E o plensing é a forma de moldar, ou seja, vai moldar o rosto. Só curiosidade. E o lift facial é um termo mais popular que todo mundo já está mais acostumado a ouvir, está mais fácil de entender o que é. Então fica mais fácil de saber o que vai ser feito. O uso clínico dele, o cirurgião, ele vai fazer o lift facial de que forma? Ele vai fazer através de uma cirurgia. Essa cirurgia ela pode ser no centro cirúrgico com sedação ou o paciente entubado, que aí é uma anestesia geral, tá? Vai depender da técnica que o cirurgião vai fazer. Então, é necessário também, quando você for fazer uma cirurgia, perguntar tudo sobre isso. E outra coisa, não vá de cílios postiços. Os cílios postiços não é indicado para quem vai fazer cirurgia, tá? Isso é muito importante a gente estar falando aqui, porque às vezes chega no centro cirúrgico, o paciente ela quer ir bonita, mas aí vai com cílios postiços, vai com unha de acrigel, não pode, tá, gente? Tem que tirar. Isso é só a nível de curiosidade. E o deep plane, ele é feito
Quantas sessões? Não são sessões, é uma cirurgia plástica, o Deep Plane, só que ele vai ser uma camada mais profunda. Na nossa pele a gente tem a pele, tem a camada de gordura, a gente tem o músculo e tem os ossos. Então, os smiles, o Deep Plane, ele vai pegar abaixo, então ele vai pegar próximo à camada óssea. Então, isso quer dizer o quê? Ele pode chegar próximo aos nervos. Então, tem que ser um profissional com habilidade para evitar dano. Por quê? Você pode lesionar o seu nervo e você vai sair com o rosto torto. Então, é necessário sempre pesquisar. Eu sempre gosto de estar falando sobre intercorrência e da importância de você saber com quem você vai tratar. Então, a partir de quantos anos? O Deep Plane ou o lift facial, normalmente a partir dos 35, o mini lift a partir dos 35. O Deep Plane, como é uma coisa mais profunda, mais invasiva, a partir dos 45, 50 anos, que o rosto ainda está mais envelhecido. Por que acontece o processo de envelhecimento? E que às vezes você dormiu e acordou e aí a pessoa olha para você e fala: nossa, você tá tão cansada, tá com o rosto cansado, você não dormiu bem, e você dormiu super bem aquela noite. Então, quando você começa a sentir esse desconforto das pessoas falando isso, é a hora de você procurar um profissional habilitado para poder conversar sobre a cirurgia e ver o que vai poder fazer para poder melhorar a sua autoestima. Então, o lift facial é usado para compreensão do paciente, que é uma fala mais fácil para saber o que é, né? E o Deep Plane, que quase não se fala muito, mas o Deep Plane não é um lift facial, é um lift facial mais profundo, tá? Que pega essa camada mais profunda. E tempo de procedimento, tempo de durabilidade, ele vai durar, é muito importante a gente dizer que a pessoa continua envelhecendo, tá? Então, se você fez a cirurgia plástica, que cirurgia plástica também não é milagre, você tem que fazer a cirurgia plástica e fazer o tratamento em casa, de utilizar filtro solar, cremes, sérums. Então, continuar fazendo os procedimentos estéticos, como hidratar a pele com Skin Buster e outros procedimentos, né? Por quê? Se você só simplesmente vai lá e faz o procedimento invasivo, né? O cirúrgico, e não passa nenhum creme no seu rosto, em menos de um ano você já vai estar com o rosto craquelado, vai estar com o rosto envelhecido. Por quê? Você vai continuar envelhecendo, você não vai parar de envelhecer, você continua envelhecendo. Então, cirurgia, procedimento estético não é mágica, é um tratamento, tá? Coloque isso na sua cabeça. Então, o seu rosto vai ficar mais bonito, mais tratado. Por quê? Porque você fez uma cirurgia e um procedimento que você deu continuidade, você continuou tratando. Espero que eu tenha tirado dúvidas, e se você quiser saber mais sobre esse assunto, pode perguntar aqui que a gente vai discutir. De volta no nosso terceiro bloco. Gente, tá quase acabando, tá tão gostoso o assunto hoje, né? Agora voa. Quando o assunto é bom, parece que passa mais rápido, né? Gente do céu. Mas vai. Uma conversa sintonizada. Então voltamos aqui com a Prisciliana Vital. Prisciliana Vital, mais uma pergunta pra você aqui. Vamos lá, pensar aqui. Gente, esse programa aqui não tem nada ensaiado, tá? Não tem escrito, não tem nada. Né, Priscila? Totalmente ao vivo, gente. Mandem suas perguntas. Prisciliana, o que você acha que deve mudar, que precisa mudar na mentalidade do homem? Primeiramente, ele entender que mulher não é dono, ele não é dono da mulher. Mulher não é propriedade. Ele entender que as coisas estão... Eu não vou nem falar que as coisas estão mudando, porque... né, a gente nunca foi propriedade deles, mas para eles terem consciência de que agora é crime. Antigamente, infelizmente, as coisas aconteciam e, como eu falei no bloco anterior, era romantizado. Não, é crime você perseguir, você manipular. Violência psicológica é crime, não é só violência física ou violência moral, patrimonial, sexual.
violência psicológica também é crime. Então, o que precisa mudar na mentalidade do homem é entender que ele tem que fazer os afazeres domésticos, ele não está ajudando, ele não faz mais do que a obrigação, né? Ele só está sendo um homem funcional. Ele entender que ele precisa ensinar os filhos dele, o menino a respeitar a menina e que a menina aprenda a dizer não. Então a mentalidade é para ser modificada para as próximas gerações mesmo, né? Para que as nossas filhas, as nossas sobrinhas, para que a gente consiga ver o mundo equânime. Eu falo equidade porque igual nunca seremos. Nós somos diferentes dos homens. Os homens são mais fortes que a gente, fisicamente, não é? Sim. Só que a gente deseja igualdade. Ainda vemos no mercado de trabalho que os homens ganham mais que as mulheres, que eles têm mais oportunidades. As mulheres são colocadas nos lugares de lar, de professora, cuidadora, né? Ela tem que lutar muito para estar em algumas profissões que são majoritariamente masculinas. Então, a mentalidade do homem é entender que ele tem que se juntar à mulher, que ele precisa ser parceiro dela, que ele não tem que competir e muito menos ele tirar a vida das mulheres, né? As mulheres estão se empoderando cada vez mais, a gente está cada vez mais conseguindo o nosso lugar no mercado e que não vai ter jeito. Ou vocês entendem, né, que é sobre equidade, ou infelizmente nós veremos uma população de homens sofrendo mesmo, porque os meninos, como eu falei da questão do ensino, os meninos são ensinados a não chorar, né? Quem nunca ouviu? Tá chorando por quê? Não chora não, porque isso é coisa de menina. Então, a partir do momento que o homem entende que ele pode ser vulnerável, que ele pode sentir, que ele pode chorar, ele vai parar de colocar essa raiva dele através das brigas, né? Através da luta. Ele vai conseguir demonstrar uma fragilidade e que está tudo bem. E ele vai ver o quanto pode ser importante ser acolhido pela parceira, né? Assim, pela mulher. Porque nós precisamos. Então, assim, nós somos seres humanos e nós temos os nossos dias maus. Né? E quando chega esse dia, o que eu faço? Eu me isolo até não aguentar mais e explodir? Podemos externalizar as nossas vulnerabilidades devemos externar. Assim, com as mulheres. E eu quero compartilhar algo interessante com vocês, que tem coisa assim que para a cabecinha do homem, então eu posso falar, né? É difícil de entender. Algumas coisas a gente consegue entender melhor quando passa na pele, né? Quando tem a experiência. Teve uma vez no Norte Shopping, eu tava passeando, assim, andando, e um homem passou e me olhou. Aí tá. Aí eu continuei andando, eu percebi que o homem passou de novo. De novo? Sou eu. Aí eu fui ao banheiro, eu vi que o cara veio atrás. Eu fiquei com medo. Eu, como homem, um negão desse aqui, forte, da sua altura de 1,70 e pouquinho, eu fiquei com medo do cara. Imagina uma mulher. O quanto isso impacta na questão social das relações dela, da liberdade dela de ir e vir. O quanto que ela se sente vulnerável. Quantas coisas ela deixa de fazer por medo de alguma coisa acontecer, como uma violência, um estupro. Então, assim, se eu como homem, eu fiquei com medo, eu tive medo, imagina a mulher. Eu me coloco no lugar da faca. Imagina a mulher como que deve ser. Né? O terror que é passar por isso. Prisciliana, eu quero te fazer uma pergunta que eu recebi aqui agora. E, de acordo com as tuas experiências e tudo que tu trabalha, existe um número maior de mulheres se relacionando com mulheres. Isso tudo tem um contexto ligado por essa insegurança de se relacionar com o masculino homem? Tem como explicar isso para Miriam? Essa pergunta é muito interessante. Eu queria até pontuar que na Lei Maria da Penha, a mulher que namora outra mulher ou que é casada com outra mulher, ela também pode fazer queixa caso esteja vivendo qualquer tipo de violência por parte dessa parceira, porque a Lei Maria da Penha, ela protege mulheres no âmbito doméstico e familiar. Então é aquela mulher que pode estar sofrendo uma violência de uma namorada, da mãe, da irmã, né, de um primo, do pai, não necessariamente é do marido, do namorado, né? Então esse é um ponto. Sobre a sua pergunta, não tem a ver, tá? É claro que é natural que a mulher com medo de sofrer violências,
né, tipo, alguns tipos de abuso, ela tenha mais medo de se relacionar com um homem, mas isso não vai fazer com que ela se relacione com uma mulher. Que aí entra no âmbito da sexualidade. Né? A sexualidade é muito pelo contrário até, tendo mulheres que são vítimas de violência de homens desde muito novas, né, que sofreram abuso sexual e tudo mais, mas nunca pensaram em se relacionar com mulheres, que aí é um âmbito sexual, né? É um âmbito da questão mesmo da sexualidade. Exatamente. Perfeito. Respondido, Miriam, tá tudo certo, né? Então sabe que a Maria da Penha, ela vale tanto para o homem quanto para a mulher. Não, ela protege mulheres. Ela vale somente para mulheres. Tá, então se Independente mulher... se tá com homem ou com mulher. É isso aí. Então vocês entenderam. Ela protege a mulher. Então, a mulher. Se numa relação de mulher, a mulher é o homem, ela fica a favor da mulher. É isso. Se numa relação com mulher, ela vive violência, ela pode pedir uma medida protetiva, ela pode fazer um registro de ocorrência dentro da Lei Maria da Penha. É isso daí, viu? Prisciliana, de acordo com a sua experiência de todos os lugares que você já passou e com tantas mulheres que você já esteve à sua frente, que sofreram violência, você percebe algum padrão psicológico dessas mulheres que se mantêm em relacionamento abusivo? Eu costumo falar que é o ciclo da violência. O que é o ciclo da violência? Aquele abusador, ele não é o tempo todo ruim. Dificilmente, eu acho que nunca, ninguém vai chegar na sua vida e vai dar um tapa na sua cara, né? Então ele chega muito bom, ele chega sendo um ótimo namorado, parceiro, demonstrando ser leal, presenteando muitas vezes. Então ela acaba se apaixonando, principalmente se essa mulher vem de dependência emocional, dependências anteriores, traumas anteriores, e acaba que reproduz isso dentro das relações com outros homens. Mas o que faz com que ela continue dentro do ciclo é exatamente porque ele não é o tempo todo ruim. Então ele vai fazer o abuso psicológico, ou físico, ou sexual, mas depois ele vai colocar isso contra ela. Eu fiz porque você me fez fazer. Então eu te bati porque você me fez fazer isso. Olha o que você faz. Eu perco a cabeça. Né? Eu te xinguei por causa de... Olha como você me deixa. Ou então ele vai, espera passar o tempo, ele conhece aquela mulher, então ele pega a fragilidade dela, seja fragilidade financeira, emocional, o ciclo. Depois ele pede perdão e ela acaba acreditando que ele vai mudar. Um outro ponto é a questão das drogas, né? Então muitas vezes ele utiliza isso como ferramenta. Eu fiz isso porque eu estava bêbado. Ou então, e muitas que eu ouço, né, nos atendimentos falam, ele só é assim quando ele se droga. Então ela acha que a culpa é da bebida, da droga, sendo que eu sempre costumo dizer, a bebida pode potencializar, a droga pode potencializar, mas não vai fazer com que ele seja outra pessoa. Se ele fez aquilo bêbado, ele faria sóbrio. Porque, vamos lá, no caso do álcool, o álcool ele vai agir na área do cérebro do lobo pré-frontal, que vai diminuir, ele vai diminuir o senso crítico da pessoa. Então ela vai ficar mais aberta. Assim, o bom senso dela, né, assim, vai ser diminuído e ela vai fazer aquilo que está dentro dela. Então, assim, se ele de alguma forma é violento com você, com qualquer outra coisa, essa violência está dentro dele. Porque tem homens, por exemplo, que quando bebe, ouve uma musiquinha e fica chorando ali. Não é violento. É isso. Entendeu? Ele não vai sair batendo qualquer um. Exatamente. Isso ele tem esse senso crítico. Mas isso também tem a ver, de repente, com a criação, ou não necessariamente? Tem. Sim. Aquela questão da base machista, né? É dele se achar no poder e achando que ela é propriedade dele. Então eu posso bater, eu posso matar, eu posso agredir, eu posso xingar, porque quem é ela sem mim? Isso vem de um machismo estrutural, uma misoginia, uma raiva, né, daquela mulher. Como assim essa mulher começou a trabalhar agora? Eu não quero que ela faça isso. E eu não quero perder. Isso. Assim, a em diversos casos pode fazer com que ele a perca. Uhum. A rede de apoio, que eu costumo dizer que é muito importante que aquela mulher tenha, ele tira de perto dela porque é o que vai fazer com que ela saia daquela relação. Muito bem.
Prisciliana é maravilhosa, né? Obrigada. Sabe como nos conhecemos, você que está ouvindo? Nos conhecemos na pós-graduação em hipnose clínica, que ela esqueceu de falar, que também é mais uma formação que ela tem. Nos conhecemos na faculdade, mas após nos aproximou. Pois é. Então, olha isso, que incrível, né? Gente. Mais perguntas, Michele? Vamos lá. Uma pergunta aqui. Pro ouvinte, né, que não tem noção nenhuma do que é violência, né? A não ser a percepção, violência é porque alguém bateu fisicamente. Quais são os tipos de violência que se tem? Tem 5 tipos de violência que são previstos na Lei Maria da Penha, que é a violência sexual, que pode ser do próprio namorado ou marido, não necessariamente de um desconhecido na rua. Então, se aquele homem exige que você faça uma posição que você não quer, né? Se ele te manipula para que você faça uma posição ou que você tenha relação sexual num dia que você não quer, é violência sexual. Ou se ele tira a camisinha no ato, ele sabendo que você não quer que tire. A violência moral, que são os xingamentos, é quando ele fica falando de você para os amigos, que você é isso, que você é aquilo, né, tirando, te desmoralizando. A violência patrimonial, que é quando ele retém os documentos da vítima, ou quando ele quebra o celular, ele rasga uma roupa, ele quer controlar quanto ela ganha, que é muito comum, eu vejo muito nos atendimentos isso. Ela começa a trabalhar, ele quer receber o valor que ela ganha, né? Uma Bolsa Família que ela conseguiu, ele quer ficar com cartão. Isso tudo é violência patrimonial. A violência física, que também é importante falar, porque às vezes tem gente que acha que é quando deixa marcas, mas pode ser um puxão de cabelo, pode ser um empurrão. Lembrando que o tipo de violência física mais comum, sabe qual é? Puxão de cabelo, porque não deixa marcas. E inclusive no Empoderadas, o programa que eu atuo, atendo mulheres vítimas de violência, ensina técnicas preventivas em segurança. Então, com professores capacitados de jiu-jitsu, de boxe, que vão ensinar aquela mulher a se defender, a saber sair de uma pegada de um puxão de cabelo, enfim. E a violência psicológica, que é aquela que eu trouxe, que é invisível, é aquela que faz ela perder a autoestima. Ela começa a se relacionar com ele, e aí ela gostava de ir pra academia, ela passa a não gostar mais. Porque ele começa a dizer que, pra que você vai? Fica aqui comigo. Trabalhar, pra que você vai? Eu vou manter a gente. Estudar. Chantagem emocional. Isso, pra que você vai fazer essa faculdade? Acho que não tem a ver com você, não tem nada a ver com você. Aquela violência psicológica que é muito sutil, que ele começa a afastar você da sua rede de amigos, de familiares, e de fato esses amigos se afastam porque eles olham que aquela mulher está vivendo violência e falam, ela tá lá porque ela quer. Eu não quero mais ficar perto, porque ela sabe muito bem que ele é assim, então... E aí, infelizmente, essa mulher fica sem rede de apoio, porque a família fica com raiva. Então, se eu puder dizer uma coisa pra vocês não se afastem de uma mulher vítima de violência, porque ela não tem consciência do perigo que ela está correndo, ela romantizou aquilo, ele faz com que ela acredite que ali é o melhor lugar. Porque aquela mulher, é como você trouxe da questão da criação, às vezes ela não teve o pai, e aí ela infelizmente está machucada, está traumatizada. Então o ciclo da violência, ele me bate, mas ele me acolhe sempre que eu preciso, é ele que está comigo há 15 anos, há 20 anos. E uma das falas ele me bate porque ela gosta, assim, ele me bate porque ele gosta de mim. Ou ela foi criada apanhando às vezes da mãe, às vezes não foi criada pela mãe, foi pelos tios, os tios batiam. Então aquilo é a forma de afeto dela. Né? Interpretação de amor. Interpretação de amor para algumas pessoas. Teve uma frase que eu anotei um dia desses que eu ouvi de uma vítima que me mexeu comigo, sabe? Eu anotei tudo. Vou tentar lembrar, que é o seguinte: ela apanhava muito dele, apanha até hoje, e aí ela falou assim, mas eu não tenho consciência disso porque eu não vejo sangue. Enquanto eu não vejo sangue, eu não acho que eu estou apanhando. Ela foi criada assim e ela se relaciona com uma pessoa assim, então para ela isso é o natural. A informação é boa para você entender, mulher, o amor ele não machuca de forma alguma. Você pode se relacionar com alguém muito melhor, que vai te dar um afeto, que vai reconhecer o seu valor. Olhe para você, recomece, ressignifique toda a sua história. Deixa eu te perguntar uma coisa, Juliana, que a gente já está quase em cima do laço.
gente fala sobre essas mulheres e tem um campo lindo aí de pessoas que ajudam. E esses homens? Tem algum projeto, alguma coisa nos bastidores que olha para isso? Porque tem homens também que querem se regenerar, nem todo mundo está perdido. É por isso que eu falo da importância de termos homens entendendo o que é feminismo, né? Sim. Que feminismo não é contra o homem. É pelo contrário, é pela luta das mulheres, então é pra gente se unir. Já existem grupos que para ressocialização desses homens, infelizmente a maioria vai obrigado, né, pela justiça. Então homens que foram presos por descumprir uma medida protetiva, então ele é obrigado a participar desses grupos, e aí eles entendem o que é o fenômeno da violência. Aí eles entendem muitos, como eu trouxe aqui, formas de romantização de afeto, muitas das vezes acham que o controle, né? Então, assim, quem sabe, mas infelizmente os dados não dizem isso, tá? O homem abusivo, machista mesmo, que agride mulheres, ele tem consciência do que ele faz, ele acha que elas são propriedade deles. Mas Ele é superior, né? Que ele é Se sente superior. Porque é uma estrutura. Na mesma do racismo também. Exatamente. E É uma coisa do racismo, né? então, assim, você só consegue mudar quando você tem essa consciência de entender isso. E que é importante a gente pontuar que mulheres negras, embora todos os tipos de classes sociais e cores e etnias de mulheres vivem violência, as mulheres negras e periféricas são as que mais morrem. Né? Acho que 62% dos casos são de mulheres negras. São as que mais morrem. Pô, você falou algo assim sobre o puxão do cabelo. Uma vez eu fazendo, né, uma hipnose, passando o curso, e tinha uma aluna que me perguntou assim: ô professor, por que eu não consigo deixar meu cabelo crescer? Fizemos uma hipnose, uma regressão ali só para buscar memórias, para ver se fazia sentido em algumas questões. E ela falou que sofreu violência, e dentro dessa violência o começo foi puxando o cabelo dela. Então, como foi algo traumático, ela não deixava o cabelo crescer. Olha que interessante. Então, assim, de tudo que foi falado aqui, você pode perceber, assim, várias alterações que podem estar acontecendo na sua vida que está relacionado a uma violência. Tanto na infância, como na parte adulta, que você está mudando para poder se adaptar a esse meio abusivo. Mas estamos chegando ao final do programa, o próximo programa já está chegando ali, já estão se ajeitando. Eu quero pedir para a Prisciliana deixar as redes sociais, onde essa mulher procura ajuda, como é que de repente te encontre, por favor, Prisciliana. Meu nome é um pouco diferente, né? Mas eles vão deixar lá escrito Prisciliana_Vital. Coloca nas redes sociais Prisciliana Psicóloga, que só tem eu. Né? Então podem me seguir, porque eu coloco conteúdos lá falando sobre autoestima, sobre amor próprio, sobre violência, enfim, conteúdos para mulheres. Lugares que você pode pedir ajuda, mulher. Tem o programa Empoderadas, que é o programa que eu atuo, né, do governo do estado, então sigam o Empoderadas. Se você tiver numa situação de grave violência, algo de emergência, é 190, né, ligar para a polícia. Se está vivendo violência e quer informações, tem 180, né, o canal para a mulher entrar em contato. Algo importante é que você pode baixar um aplicativo chamado Rede Mulher. O aplicativo Rede Mulher, ele ainda por cima ele se camufla, porque muitas mulheres vítimas de violência, o agressor comete a violência patrimonial de pegar o celular dela e querer ver. Então esse aplicativo ele vai ficar lá, por exemplo, como algo de maquiagem. Ele não vai entrar nesse aplicativo. E dentro dele, ela pode abrir um registro de ocorrência, pedir uma medida protetiva, tudo online, porque também entendemos que algumas mulheres têm medo de ir até a delegacia para não serem revitimizadas. Tem também o aplicativo DEAN, já é um aplicativo novíssimo, que ontem mesmo eu estava numa palestra ouvindo sobre, que é o aplicativo da DEAN digital. Então a DEAN, que é a Delegacia das Mulheres, agora está online para mulheres que têm o receio de ir até a delegacia sozinha e serem revitimizadas. O programa Empoderadas, ele tem os acolhimentos psicológicos, jurídicos, que podem ir até uma delegacia com aquela mulher também. Só aproveitando o gancho aqui, que eu vou ter que me estender mais 5 minutos, foi em virtude acredito que do caso da Gisele, da PM, né, tem em tramitação uma lei que diz que agora o homem, né, quando ela for da parte, ele já vai, a medida protetiva vai dar a ele
a tornezeleira eletrônica. Isso não foi votado ainda, mas é algo que já está em pauta. A tornozeleira eletrônica, eles já estão tendo que usar quando a mulher, quando ela está em risco iminente de morte e pede uma medida protetiva, ele já vai ter que usar. Só tem um adendo, gente, não tenham medo de pedir a medida protetiva. Muitas mulheres têm. Pensam assim, eu vou pedir, aí quem garante que ele não vai tentar contra a minha vida? Os dados, a gente se baseia por dados. Mais de 85% dos casos de feminicídio, a mulher não estava com medida protetiva. Então a medida protetiva, ela protege sim, porque aquele agressor, ele vai saber que se ele fizer alguma coisa, ele vai ser preso. Vai acontecer alguma coisa com ele. Então isso inibe. Então é muito importante que você perca o medo e faça o pedido de medida protetiva, no qual esse aplicativo que eu falei tem um botão que ela clicando já aciona na mesma hora a delegacia. Qual é o aplicativo mesmo? Aplicativo Rede Mulher. Rede Mulher, e o outro é? Tem o Dean Digital. E tem da Patrulha Maria da Penha, da Lei Maria da Penha. E qual é o telefone? O telefone qual? 180. 180 para informações sobre violência doméstica e 190 se o agressor estiver perto, se você estiver vivendo a violência naquele momento. 190. Então aproveita, que eu sei que tu deve estar sentado no sofá ou em casa, liga para o 180, tira informações, tudo que a gente passou foi bem relevante para esses tempos que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E aproveita esse caminho até para disseminar essa informação conteudista para que possa auxiliar outras mulheres que muitas vezes estão à tua volta e nem sabem desse número 180 que pode realmente abrir um caminho e deixar para que o caminho dela seja livre, que ela possa viver. Gente, estamos acabando o programa Conscientizando. Acabando a voz da Michelle também, né? Porque todo final de programa é assim, a gente começa, né, elétrica e vai terminando assim bem devagarzinho, estamos terminando. A bateria. A bateria social já Gente, muito obrigada pelo convite. Muito importante estarmos aqui falando sobre essa temática. Vamos te fazer mais vezes. Vamos lá, vir mais Prisciliana, foi uma honra estar com você. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por compartilhar a informação. Viu? Então, acredito que você tenha se sentido em casa. Com certeza. Né? E muito obrigado você ouvinte, você que está participando sempre conosco, você que está na França, na Itália, você que está em Portugal, você que está no mundo, ou seja, a rádio, você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Então, muito obrigado por sua participação, assim, pela sua participação, grato, Michelle, mais um dia, e já o meu beijo para vocês. Gente, muito obrigado, mais um programa Conscientizando, Conscientizar para Evoluir. Prisciliana, vamos trazer Prisciliana novamente, hein, para depois que essas andanças derem uma caminhada, a gente vai trazer ela para explicar mais. Então, aproveite as informações passadas, dissemine por aí informações positivas. Eu vejo vocês na próxima terça-feira às 20h30. Minha bateria social acabou. Um beijo. Tchau. Tchau. Olá, eu sou a Carla Assis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Assis.